acontecendo. A Tânia fala aqui, ó, Bolsonaro deixou 54 milhões de superávit. Eu já cansei de ouvir pessoas que realmente acreditam que o Bolsonaro deixou superávit depois que ele saiu da presidência da República. Não. Bolsonaro não deixou superávit. Bolsonaro usava uma estratégia para fazer de conta que estava dando tudo bem. Eu vou fazer uma comparação para vocês entenderem como que o Bolsonaro, no lugar de fazer o Brasil dar certo, ele vendeu muita coisa do Brasil para mostrar essas contas e não pagou as dívidas exatamente para fazer de conta que estava com superávit. Vamos para a primeira. O Bolsonaro vendeu várias refinarias, o Bolsonaro vendeu a distribuidora BR, o Bolsonaro vendeu muitos ativos do Brasil. É como se você tivesse uma empresa e de uma hora para outra você começasse a vender todas as máquinas da sua empresa. A conta bancária pode ser entregue positiva, mas a empresa não é mais a mesma. O Bolsonaro, para conseguir fazer de conta que ele deu superávit, ele vendeu coisas do Brasil. O governo Lula está governando sem precisar de vender nada. Agora imagina como seria muito mais fácil ter superávit vendendo a Petrobras, vendendo uma universidade federal. É mais fácil, né? Você coloca o dinheiro do caixa, mas não foi você que criou aquele dinheiro. Aquele dinheiro ali é de uma empresa que o Brasil tem há décadas e você simplesmente vendeu para fazer de conta que está fechando em superávit. Mas aí vem a outra coisa. Pensa na mesma empresa. O Bolsonaro está administrando a mesma empresa. Além dele vender as máquinas da empresa, ele ainda não pagou os fornecedores. Esses são os precatórios que o governo Lula teve que pagar no início do mandato. Sim, o Bolsonaro não pagou os credores do governo federal. Ficou uma quantidade gigantesca de dívidas em precatórios que o governo Lula teve que pagar. Então é muito fácil você entregar, olha, você vai sair agora, você vai entregar a empresa com caixa positivo. É muito fácil. Você vende tudo da empresa, igual o Bolsonaro vendeu muitas coisas do Brasil, coloca esse dinheiro no caixa, você simplesmente não paga os fornecedores, fica devendo os fornecedores, aí o próximo cara que vai pegar para administrar a empresa vai ter que lidar com um Brasil que vendeu, né, uma empresa que vendeu suas máquinas. Agora, por exemplo, o Brasil não consegue controlar o preço do diesel porque as refinarias brasileiras foram vendidas. Então, você tem o problema de ter que alugar máquina dos outros, porque agora você não tem mais aquelas máquinas. Sim, a gente usa a refinaria dos Estados Unidos e compra o diesel de lá, por exemplo. E ainda tem outro problema. Os credores, né, estão ali batendo na porta, te perguntando, você não vai pagar, não? Aí você tem que pagar a dívida que o administrador anterior deixou. Como o Brasil teve que pagar os precatórios, isso é dívida que o governo Bolsonaro deixou para trás. Então, nunca caia nessa de que o Bolsonaro deixou superávit. O Bolsonaro deixou o maior rombo da história do Brasil. Isso porque o Bolsonaro foi o presidente que mais fechou empresas no Brasil, principalmente no setor industrial. Ele foi o cara que deixou a maior dívida em precatórios na história do Brasil. E ele foi o cara que mais do que Fernando Henrique em termos de valor, o cara que mais privatizou empresas brasileiras. E pior de tudo, o cara que mais colocou brasileiros na condição de miséria. Não dá para olhar para o Bolsonaro nunca e falar que o Bolsonaro fechou em superávit. Isso é ignorar completamente os principais detalhes dessa conta, que é a dívida que ele deixou e o fato dele ter vendido muita coisa para criar a caixa. Maior arrecadação teve agora o governo Lula. Arrecadação recorde. Maior geração de empregos da história teve agora o governo Lula. Geração de empregos recorde. E olha, tudo isso respeitando o teto de gastos. Já pensou se não tivéssemos um sistema liberal proibindo o presidente da República de governar? Se não tivéssemos, por exemplo, o estrago no Banco Central que o Bolsonaro causou, criando esse modelo do Banco Central privatizado? Então, não passa esse tipo de vergonha. Você não precisa.